Não. Vamos lá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Próximo. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Pode se sentar. Nós estamos falando de um homem, aqui hoje, o que nós vamos usar como exemplo, é a vida de um homem que era atestadamente íntegro. E quem disse que ele era íntegro foi o próprio Deus. Ao longo do decorrer da história de Jó, você vai perceber que ele fica indignado, irado, talvez possuído por uma raiva da incerteza. Mas o que Deus disse está dito. Apesar das falhas e problemas que Jó vai ter, de todas as suas indignações, Deus resolve começar o texto dizendo que Jó era honesto. Está aí um cara honesto. E a primeira pergunta que nós devemos nos fazer, já de largada, no capítulo 1, verso 1 de Jó, põe de novo para mim, por favor. É que se essa descrição fosse a minha e a sua, se nós pudéssemos colocar em tela o que Deus pensa ao nosso respeito, se Deus escolhesse escrever um livro sobre quem nós somos intimamente, se ali ao invés de Jó, tivesse o seu nome, o meu nome, o que estaria escrito? Qual o testemunho que a eternidade, que o próprio Deus daria ou pode dar ao nosso respeito? Quando Deus começa a falar de Jó, Ele já sabia do problema que Ele mesmo inferiria a Jó. Deus sabia que sem razão nenhuma, sem motivo aparente, Jó sofreria todas as perdas que sofreu. Deus já sabia que do capítulo 2 até o 38, Jó ficaria enfurecido por todo o seu problema, por toda a desventura que lhe acometeria. E mesmo sabendo que Jó, assim como nós, não era assim uma boa pessoa, que não lidava bem com as perdas. Tem alguém aqui que não lida bem com perdas? Tem alguém aqui muito ansioso? Existe um estudo que diz que pelo menos 58% das pessoas sofrem ou sofrerão crise de ansiedade. Pessoas do mundo, nós temos 8 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de aproximadamente 5 bilhões de pessoas que vão sofrer crise de ansiedade durante a vida, ou já sofreram. Pessoas que ficam desesperadas para saber do futuro. Mas a minha intenção aqui é dizer para você, antes de saber qual é o futuro, pense no presente. Antes de se preocupar com os dias que virão, pense nos dias de hoje. Fato é que antes de Deus determinar todas as coisas na vida de Jó, antes dele passar a experiência triste dele, Deus já estava dizendo, eu vou dizer para vocês, existia um homem na terra de Uz, ele era íntegro, ele era correto, ele temia Deus e ele se afastava do mal. Qual é a referência que Deus pode fazer ao nosso respeito? Não vamos tão longe. Qual é a referência que os seus filhos fazem ao seu respeito? Qual é a referência que as pessoas que moram com você na sua casa fazem ao seu respeito? Do que te chamam na sua casa? Qual é o seu apelido quando você vira as costas? Talvez você leve isso na brincadeira, mas isso é muito sério. Porque se pessoas caídas, pecadoras, percebem os seus problemas, que dirá Deus que vê tudo? Uma vez, tinha uma célula de jovens e o Kevinho estava, e alguém perguntou assim, qual que é o seu maior referencial? Pode ser pessoas do livro da Bíblia, pode ser pessoas, ele falou, é o Renan. Alguém veio feliz me contar, um outro pai, disse para mim, rapaz, seu filho falou que você é a referência dele, não falou Paulo, não falou Pedro. Eu falei, você não devia ficar feliz por mim, você devia ficar triste porque o Senhor não disse isso.
que é que as pessoas falam quando nós saímos da sala? Eu sei que isso e nós não devemos viver apenas estribados no que as pessoas falam de nós, mas o convite ou a pergunta as pessoas falam mal de nós porque elas são maldosas conosco, ou elas falam mal de nós porque nós somos maldosos com elas? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. Enfim, Jó vai passar, assim como eu e você, tempos de muita agonia, talvez mais do que eu e você. A Bíblia vai dizer, no decorrer da história de Jó, que Jó tinha alguns filhos, e que Deus um dia convocou uma ação solene, chamou os anjos, e entre os anjos veio ele, o demônio. Esses dias, Natanael, Marco Lucas e a mãe foram na cachoeira ali e tinha uma macumba. Marco Lucas voltou horrorizado, não queria mais passar na macumba. E o Natanael queria roubar o chocolate da macumba. Cada um percebe de um jeito as coisas. As pessoas não gostam de falar que o diabo existe, nem gostam de falar, não gostam de falar de diabo, mas o fato é que ele existe. Ele é um inimigo da nossa alma. Então Deus convoca essa ação solene e o diabo se apresenta e Deus chama o diabo e fala: você viu lá Jó? Meu filho é íntegro, se afasta do mal, é temente a mim, faz coisa boa. Aí o diabo fala: também, você só dá mole para Jó, deu tudo que ele precisava. Aí Deus fala: então tá bom, vai lá e toca em tudo que é dele, só não tira a vida. A minha pergunta é, irmão, o que Jó tinha a ver com isso? Deus que está lá, convoca os anjos, aparece o diabo, aí começa uma discussão entre Deus e o diabo, e adivinha quem pagou? Jó. O que o coitado do Jó tinha a ver com toda essa história? A primeira coisa que nós vamos aprender com essa história é que as tribulações e dificuldades da vida não são mera punição de Deus. Nós tendemos a achar que porque uma pessoa está passando por uma prova, ela está em pecado. Nós tendemos a achar que se uma pessoa não está suficientemente rica, é porque ela não é organizada. Nós tendemos a achar que se uma pessoa está passando por uma prova angustiante, é porque ela não está de bem com Deus. Mas se você disser isso, você vai ter que negar o fato de que Jó sofreu sem ter feito nada. Deus dá boas referências de Jó, dá boas notícias, fala bem sobre ele, e ao mesmo tempo permite que o diabo se ande com ele e tome as coisas dele e faça uma balbúrdia na vida dele. O que você está querendo dizer com isso? Vou deixar mais claro. Nem sempre as provações que as pessoas ou você está passando tem a ver com o pecado. Às vezes esse é o processo de Deus para te amadurecer. Às vezes esse é o processo de Deus para te capacitar. Às vezes esse é o processo de Deus para te amadurecer, para te fazer mais consciente da vida. Quem aqui já não disse para o filho: tomara que você pegue exército? É que vocês ainda não estão na fase, mas um dia vocês vão chegar lá. Lá vão te acordar às 4 da manhã, você vai dormir, você vai sofrer, lá vão te alinhar. Porque a única coisa que traz amadurecimento concreto é o sofrimento. A única coisa que traz experiência real, plena e completa, é o sofrimento. Eu posso te ensinar muitas coisas, mas basta um dia de sofrimento para te dar a lição que você não aprendeu em uma vida. Basta um dia de sofrimento para você fazer as promessas que você nunca fez. Já viu? Quem passa mal porque bebe muito num dia, acorda no outro dia pensando: nunca mais eu vou beber. É que passa rápido isso daí também para você. Mas basta um dia de sofrimento, de ânsia, que você vai repensar a sua vida. Grandes lições são aprendidas em tempos de sofrimento. E essa é a verdade de Jó. Deus não estava punindo ele. Pelos relatos bíblicos, ele sequer deveria ser punido. Outra coisa que vai quebrar aqui é a ideia de que nós
temos um bom currículo e por isso devemos ser presenteados. Se isso fosse verdade absoluta, Jó, em hipótese nenhuma, deveria passar por tribulações. Parece até meio incoerente, na nossa cabeça, de honra e desonra, na nossa cabeça em que nós podemos nos salvar, em que são os nossos bons feitos que nos fazem felizes, que é um grande equívoco. Nessa linha de pensamento, parece que Deus está sendo incoerente em permitir que Jó sofra. É ou não é? Você fala bem do cara, depois deixa que ele sofre. Mas a verdade é que no final da história, Jó vai dizer com a sua própria boca: eu sacrificava, eu ofertava, eu orava, mas eu não sabia para quem eu ofertava, eu não sabia por que ou para quem eu orava, e eu tampouco sabia para quem eu sacrificava. A verdade é que eu fazia tudo isso para o Deus da minha religião. Porém agora, depois dessa experiência de sofrimento, eu não conheço mais o Senhor de ouvir falar. Agora os meus olhos viram o Senhor de perto. Agora eu sei que o Deus que livrava, continua livrando. Que o Deus que amava, continua amando. Que o Deus que curava, continua curando. Que o Deus que restaurava, continua restaurando. Agora não é mais um testemunho que me contaram. Agora não é mais uma história que eu ouvi. Agora é parte de quem eu sou. É parte da minha trajetória. O que Deus quer, através das provações, é transformar o mal em bem. O que Deus quer, e Ele é experiente e profissional nisso, é transformar os dias da tua angústia em dias de paz. É pegar essa experiência ruim e transformar em amadurecimento. Deus quer que você, ao final da história, reconheça que os seus olhos o viram, e a partir de agora, você é diferente, não por causa de palavras, não por causa de belos discursos, mas por causa da sua própria experiência, vivida, sua experiência transformadora com Cristo Jesus. Um dia você vai chegar no final da sua vida e dizer: eu até te conheci de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar com o Senhor. Nós, se formos maduros o suficiente para aceitar que as dores são inevitáveis, logo nós podemos ou devemos concluir que não é inteligente ser pego de surpresa, amém? Quem você acha que está mais pronto de ganhar uma guerra? Um país que sabe que vai haver guerra ou um país desprevenido? Isso não é tão difícil, né, irmão? Quem aqui já tomou um tapão do pai do nada? Nossa, isso eu não esperava, de onde veio isso aí, meu? Você fica meio abalado, fala: nossa, não estava nem esperando uma dessa. Se você concorda que as dores são inevitáveis, você concorda com isso? Ou você acha que um dia você vai viver em algum estado que não tem mais dor? Não tem mais choro, não tem, tá tudo bem, só na eternidade, amém? Nessa vida aqui, esquece. Ô pastor, esse discurso aí, meu, viu o cara lá no YouTube, ele é coach. Isso aí, vai comprando esse curso aí, depois você vai ficar mais triste, você vai ficar mais pobre, porque gastou dinheiro, comprou curso, não vendeu nada, e só quem ganha dinheiro é quem vendeu o curso, vai lá. Ruim é o pastor. Se você concorda que as provações são inevitáveis, então o mais inteligente a se fazer é se precaver para os dias de dor. Então, não é nada inteligente deixar que essas dores te peguem de surpresa. Mas como assim, pastor? O senhor acabou de dizer que é surpreendente, que eu sei, mas eu estou dizendo o afetamento da dor. Se você desde já criar um relacionamento saudável com Deus, se você desde agora tiver um relacionamento de paz com Cristo, de confiança, de fé, quando você estiver à mercê das dores, quando as dores te alcançarem, elas não te pegarão de surpresa, você estará firme em Cristo Jesus. A hora de começar um relacionamento com Deus não é na hora da tristeza. Veja, a Bíblia é clara em dizer: Jó já era inculpável, Jó já era um homem bom, Jó já era um homem íntegro. E quando a tristeza e a angústia bateu à porta dele, sabe o que aconteceu? Ele se manteve íntegro. Irmãos, você sabe quantos seminários missionários eu já vi e participei e preguei? Milhares. Um dia alguém foi num grande seminário
missionário aqui chamado Descende. E alguém me perguntou: o que o senhor acha, pastor? Antes da pandemia, eu acho que quem é crente vai continuar crente, quem não é, não vai ser. Que é isso, pastor? Foi antes da pandemia, aí lá tem um ato profético, os irmãos levantam o tênis assim, para dizer: eu vou pelas nações. Eles disseram isso e um mês depois estava todo mundo trancado em casa e eu aqui na igreja atendendo as pessoas. Eu nunca levantei meu tênis. Eu nunca fiz promessas em estádios. Eu sempre soube que as dores são inevitáveis. Eu não comprei um pacote da Disneylândia cristã. Eu fui alcançado por Cristo Jesus. E o meu compromisso com Cristo Jesus é: sejam dias de dores, ou sejam dias felizes, eu vou estar aonde o Senhor me chamou para estar. Irmãos, haverão dias de dores. Você não precisa ficar fazendo panaceia, orando como os publicanos nas praças, gritando para que todo mundo te ouça. O que você precisa ter é a consciência convicta de que apenas em Jesus, apenas em Cristo, há descanso em meia guerra, a paz em meio à tormenta, a novidade de vida em meio à frustração. Se você estiver com Jesus desde agora, se a sua vida consistir em um relacionamento real com Jesus, então quando os dias de dificuldade vierem, você não será afetado. Talvez você até seja atingido, mas você não vai parar no meio do caminho. O que você precisa não é de mais força, o que você precisa é de um relacionamento verdadeiro com Deus. A Bíblia diz em Atos 4, que a igreja era presa, que a igreja era afligida, que os homens matavam os apóstolos, e que na sua primeira oração, como homens cheios de Deus, eles disseram: Senhor, nós não pedimos que o Senhor afaste o mal de nós pedimos coragem para não voltar atrás. Eles jamais pediram para ser poupados da dor. O que eles pediram era que o caráter deles fosse verdadeiramente cristão, e que eles não voltassem atrás na sua palavra. O que você precisa não é de mais força, o que você precisa é de um caráter transformado pela palavra de Deus. O que você precisa é de um relacionamento real com Jesus. Chega uma hora na vida que a dor, ou ela nos mata, ou ela nos emancipa. Ou ela é um trampolim, ou ela é uma pá de cal. Depende de como você vai receber isso. O propósito de Deus não é te enterrar, o propósito de Deus é te promover. Veja o que Jó está dizendo: antes eu conhecia de ouvir falar, mas depois da dor, depois da experiência excruciante que eu vivi, depois de todo lamento, de todo choro, agora eu te vi, agora eu te toquei, agora eu te senti, agora eu sei quem você é, agora eu tenho uma experiência real para contar. Você não pode e nem deve viver das experiências alheias. Deus tem uma experiência para você. Sabe, irmãos, eu aprendi ao longo dos anos que um crente sem o conhecimento devido teológico, sem o conhecimento devido da Bíblia, é um crente manco na fé. Apesar de eu entender isso, eu também entendo que o conhecimento é bom, mas não é o suficiente. O conhecimento só é pleno quando você pode viver uma experiência através dele. Deus é o Deus da Bíblia? É, mas Ele também é o Deus que habita em nós. Apenas a Bíblia o descreve com precisão, é verdade, mas nem a Bíblia impede dele se revelar pessoalmente a você. Pelo contrário, a Bíblia garante que você pode e deve ter um encontro com Deus no caminho de Damasco. Você pode ter um encontro com Deus no pior dia, no pior momento, na pior hora da sua vida. A Bíblia vai garantir, inclusive, que no pior dia, na pior hora e no pior momento, Ele vai estar lá para te consolar e enxugar as suas lágrimas. Você deve saber quem Deus é, mas mais do que isso, você deve ver e viver quem Deus é todos os dias. Eu disse uma frase aqui e vou repetir. Deus é sempre, vamos dizer isso? Deus é sempre grande. Mas visto de perto é maior ainda. Já disse, antes eu conhecia de ouvir falar, eu já te achava grande, mas agora que eu te vi, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu até te conhecia, mas eu não sabia que você era tão profissional e cumpriu o que fala.
Antes eu até ouvia falar que o Senhor era um Deus de grandes feitos. Antes eu até ouvia falar que o Senhor era um general imbatível. Antes eu até ouvi dizer que o Senhor era um pai de amor. Mas agora, depois da minha própria experiência, eu posso garantir que o Senhor pode tudo. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Veja um homem arrependido diante de Deus, dizendo: o Senhor me fez questionamentos que eu não sabia responder. Capítulo 38 de Jó. Deus põe um fim nos questionamentos dele. Jó passa um tempão questionando Deus, perguntando por que eu estou passando por isso, o que eu fiz. Chega uma hora que Deus fala: Jó, deixa eu dizer, seu questionamento é até legítimo, mas você começou a me irritar. Quando eu criei o mundo, você estava onde? Sabe, irmãos, nós perdemos um grande tempo da vida pedindo explicação para quem tem a solução. Vamos lá. É uma perda de tempo muito grande pedir explicação a Deus. Para que você quer uma explicação daquele que tem nas mãos a solução? Seria melhor você desejar a solução e não uma explicação. Jesus se apresenta no tanque de Betesda. Pergunta para o homem: o que você está esperando aqui? E ele fala para o único que pode curá-lo: ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém me põe no tanque. Ele está falando isso para Jesus. Jesus fala: vamos encerrar esse assunto, levanta e anda. Ele levanta e anda. Em vez de você ficar se explicando ou pedindo explicação, faça o seguinte: espere em Deus a solução. Deus jamais deu uma explicação para Jó. Ele morre sem saber por que aquilo aconteceu. E ao invés de dar uma explicação satisfatória, Deus deu uma solução definitiva. Vamos de novo. Ao invés de dar uma explicação satisfatória, Deus deu uma solução definitiva para Jó. Do que você precisa, irmão? De uma explicação satisfatória ou de uma solução definitiva? Pare de perder o seu tempo pedindo explicações para aquele que não precisa explicar e nem deve explicação nenhuma. Agradeça ao Senhor e vive como aquele que sabe que foi salvo pela graça de Cristo. Logo, aquele que solucionou o seu problema eterno, também é poderoso para solucionar o seu problema terreno. Não. Você tinha um problema eterno. Eu tinha um problema eterno. Nós estávamos condenados à perdição eterna. Se Ele foi fiel e poderoso para resolver o nosso problema eterno, logo Ele é bondoso e misericordioso para resolver o nosso problema terreno. Vou caminhar para o fim para você não dormir, tá bom? A minha proposta aqui não é que você viva em estado de negação, ou que você seja passivo com relação às dores da vida. Ah, tudo bem, é assim. O pastor disse que é para aceitar tudo. Eu nunca disse isso. Eu disse que é para você não ser ignorante com relação às dores da vida. Elas vão acontecer. Não seja incauto, não deixe que ninguém te engane. Não compre falsas promessas. Se alguém disse para você que você não vai ter provação, te enganou. Afinal de contas, o próprio Cristo disse com a sua própria boca que no mundo tereis aflições. Se Jesus disse, dito está. Faça como Jesus, que ao chegar na tumba de Lázaro, no verso 38 de João 11, a tradução do texto é que Jesus vem e grita raivosamente. Eu acho que, talvez ao meio do século 21, foi que teve um escritor com coragem para traduzir o texto. Porque dizer que Jesus estava enfurecido exige de nós muitas explicações. Se Jesus estava enfurecido, ele estava enfurecido com quem? E por quê? Se ele sabia que já ia resolver o problema. Você acha que Jesus chegou na tumba de Lázaro, roleta russa, vamos ver, vou chamar, se der deu, se não der, vou gritar: Lázaro, se vier veio, se não vier. Jesus já sabia que Lázaro ressuscitaria, e mesmo assim ele tem raiva da morte, porque esse não era o plano de Deus original. O plano de Deus não era que nós morrêssemos. O pecado trouxe morte ao mundo, e assim era com Jó. Aqui Deus revela o plano eterno sobre Jó. A Bíblia vai dizer no final,
ou no meio do caminho, que os amigos de Jó diziam para ele: você está assim porque você pecou. Você está assim porque não dizimou. Você está assim porque não ofertou. Você está assim porque não sacrificou. Belos amigos que Jó tinham, né? Jó não era muito bom de escolher amigo, não. Mas a Bíblia vai dizer que Jó é curado exatamente no momento que ele ora e libera perdão sobre os seus amigos. A Bíblia vai dizer que enquanto ele impunha as mãos sobre os amigos, leproso, doente, sem ninguém, a Bíblia vai afirmar que Deus restaura a sorte de Jó. No exato momento em que ele libera perdão, Jesus restaura a vida dele. O que você está querendo dizer com tudo isso, pastor? Para a gente encerrar. Perceba que Jó passa 38 capítulos reclamando, mas pense numa coisa: ele reclama com quem? Com quem Jó está reclamando? Quem é que responde para Jó que ele não sabia de nada? Você percebe que em todo esse tempo Jó tem um diálogo direto com Deus. E mesmo assim, ele não percebia o quanto Deus se importava. Às vezes as dores da vida anuviam nossa mente. Às vezes nós estamos com tanta dor, tão tristes, tão amuados, que nós sequer percebemos que Deus está falando diretamente conosco. Deus estabelece um diálogo com Jó. Fala com ele, passa a história toda conversando com ele. E ele não percebe que aquele Deus se importava. Porque Deus é um Deus ocupado, amém? Hã? Não? Meu Deus, gente. Deus é um Deus ocupado, é ou não é? Não, o meu é preguiçoso. Então é o Buda que fica sentado lá. Jesus é um Deus ocupado, que resolve se preocupar e ouvir Jó. Jó era atendido ou falava diretamente com o Senhor. Foi repreendido? Foi, mas direto da boca de Deus. Foi ensinado? Foi, mas direto da boca de Deus. Foi restaurado? Foi, mas direto da boca de Deus. O que você está querendo dizer, pastor? Perceba, irmão, mesmo no dia da dor, Deus estabelece um diálogo com você. Mesmo no dia da aflição, mesmo nas piores angústias, Ele está aí do seu lado para dizer: eu estou te ouvindo. É tudo uma grande besteira que você está dizendo. Você está falando uma grande bobagem, mas nem por isso eu estou deixando de estar aqui com você, ouvindo suas lamúrias. Você está falando um monte de bobagem, mas eu vou ficar aqui te ouvindo, e no final vou restaurar a sua sorte. Você vai aprender uma grande lição com isso. Irmão, perceba que mesmo no dia de choro, é Deus que está falando com você. Nós temos o privilégio de ouvir da boca do próprio Espírito de Deus os conselhos de sabedoria. Os momentos de dores não podem nos confundir. Nós precisamos lembrar com quem nós estamos falando e o tamanho do seu poder. Deus resolve o problema enquanto Jó oferece perdão. Às vezes nós queremos muita explicação, e tudo que nós precisamos fazer é oferecer perdão. É ter o caráter semelhante de Cristo. É viver uma relação íntima com Jesus. É alcançar um propósito maior. É servir a Deus com toda a excelência da nossa alma. Seja onde for, irmão. Sirva a Deus com excelência enquanto canta. Sirva a Deus em excelência enquanto lava a louça. Sirva a Deus com excelência com cada oferta que você vem trazer aqui. Sirva a Deus com excelência, sendo fiel e generoso com a obra de Deus. Sirva a Deus com excelência, não falhando com o próximo. Sirva a Deus com excelência, servindo a pessoa que vai chegar aqui da primeira vez, enfim. Seja excelente servindo ao Senhor. Um dia, quando toda essa dor acabar, vamos ficar em pé? Quando seu momento de angústia se findar, quando passar esse momento terrível da sua vida, você vai dizer: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram.